O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, quarta-feira, dia 10, celebramos a quarta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 12, versículos de 44 a 50. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, então você percebe mais uma vez que João, neste evangelho, como os outros evangelhos do João, as outras partes do evangelho do João, também fala. Mas tem algumas que são assim um pouco mais fortes quando ele coloca esta unidade, essa comunhão que ele tem com o Pai. Ele chega a dizer hoje que se nós cremos na pessoa de Jesus Cristo, nós não cremos nele, mas nós cremos no Pai que enviou. Então, veja que o Evangelho de João é muito importante para nós por causa disso, para a gente não ficar apenas pensando só na pessoa de Jesus Cristo, mas pensar na pessoa do Pai, na pessoa do Espírito Santo, que o próprio Jesus disse: eu vou enviar o Espírito Paráclito, e ele vai fazer com que vocês entendam, compreendam, relembrem de todos os ensinamentos da pessoa de Jesus Cristo e comecem a experimentar esse Jesus Cristo no seu dia a dia. Então, tudo aquilo que Jesus faz, não é ele que faz, mas é o Pai que o enviou e que falou, que disse para ele fazer essas coisas. Eu fico imaginando até como um tipo de reunião de Jesus com Deus Pai, né? E Deus Pai falando assim: você vai fazer assim, 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 porque esta é a minha vontade. E Jesus vem então e faz esta vontade, cumpre inteiramente a vontade do Pai. E assim ele passou esta verdade para todos nós, para que nós não fiquemos abandonados, para que nós não fiquemos fora daquilo que é a construção do reino de Deus. Por isso, a nossa atenção ao reino de Deus, a nossa atenção àquilo que é do reino de Deus. Então, assim, nós vamos, no nosso dia a dia, entendendo um pouco mais e compreendendo e acolhendo esta voz que hoje Jesus fala bem no início do Evangelho. Ele falou em alta voz: quem crê em mim, não é a mim que crê, mas naquele que me enviou. Por que será que Jesus está falando em alta voz? Que símbolo é esse? Alta voz significa para nós ouvirmos bem aquilo que ele está falando. Em alta voz, para as pessoas ouvirem. Por isso que nós não podemos ficar resmungando. Deus quando fala conosco, Jesus quando fala, o Espírito quando nos fala, ele não fica resmungando. Ele grita em alta voz, em clara voz, para que nós possamos entender, experimentar que este Jesus vem de Deus. E que nós podemos fazer e construir o reino de Deus porque nós aderimos à pessoa de Jesus Cristo. E aderindo à pessoa de Jesus Cristo, naturalmente nós vamos aderir à pessoa de Deus Pai, porque Deus é que nos fala, porque Deus é amor,
porque Deus é que enviou a pessoa de Jesus Cristo. Nunca esqueçamos disso. Se nós esquecermos das palavras de Jesus, nós vamos começar então a ouvir em alta voz outras palavras que estão por aí. Vamos começar a ouvir as palavras da desunião, da desordem, nós vamos começar a ouvir palavras de guerra, palavras de morte, palavras de droga, muitas palavras aí em alta voz estão gritando nos nossos ouvidos. Mas Jesus diz, vamos ouvir a sua palavra, aquela palavra que transforma, aquela palavra que convida a todos nós a viver esta vida nova na comunhão do Espírito Santo. E uma pessoa que ouviu muito bem, com clareza, e respondeu com clareza também ao Deus na pessoa do anjo, foi Nossa Senhora, foi Maria. Por isso que neste ano estamos celebrando devotamente 2 grandes jubileus. Jubileu de 100 anos de Nossa Senhora de Fátima e jubileu de 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Portanto, você, meu irmão, minha irmã, aproveite esses 2 grandes jubileus. Aproveite de celebrar Fátima, aproveite de celebrar a mesma Maria sob o título de Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Agora em maio, nós estamos quase terminando já o novenário de Nossa Senhora de Fátima. E em outubro, o novenário de Nossa Senhora Aparecida. Se você tiver oportunidade, perto da tua casa, se você tiver oportunidade por causa de uma paróquia, de uma comunidade, ou tiver oportunidade de ir numa comunidade que esteja celebrando algum tríduo, algum novenário, celebre para você ganhar, receber essas graças e bênçãos de Deus, como nós já recebemos essa grande graça e bênção de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo, no seu seio virginal. Aproveita, vem aqui também na nossa paróquia, Nossa Senhora de Fátima, aqui em Telêmaco Borba. Estamos celebrando todos os dias, até sexta-feira, às 19h30, na Igreja Matriz, e também no dia 13, sábado, é o grande jubileu, a grande celebração solene dos 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Vem celebrar conosco e também celebrarmos a carreata e motata às 18 horas, 1h30 antes da nossa Santa Missa. Você também pode encontrar muitas informações através do nosso site, no www.pnsfatimatb.com.br. Lá você vai descobrir grandes maravilhas aí desse grande jubileu. Deus abençoe e Deus os guarde. Que a Virgem de Fátima, a Virgem Aparecida, vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.